Bom dia, sempre muito bom estar aqui numa manhã de domingo, batendo um papo gostoso, aprendendo juntos alguma coisa para que a gente saia daqui um pouquinho diferente de quando entrou. Eu queria, nessa manhã, aproveitando que nós estamos no terceiro domingo do mês, dizer rapidinho algumas palavras que existem. Nós convivemos muito aqui, Toninho falou, nós somos trabalhadores voluntários. Voluntários, mas também acho que a gente faz mais nada que a nossa obrigação. É o mínimo que a gente pode fazer, vir aprender e absorver tantas coisas que a casa nos dá. Então nós não fazemos favor nenhum à casa, a casa que nos faz um favor enorme, apesar de que Jesus não tem paredes, mas a oportunidade de concentrarmos aqui alguns trabalhos em prol de nós mesmos, fundamentalmente, ela é única. E quando a gente convive entre muitos trabalhadores, como todo lugar, as pessoas acham às vezes que um centro é perfeito. Não, o centro não é perfeito, até porque os trabalhadores espíritas são os mais devedores, considerados maiores devedores, não é, Dorival? A gente tem sim problemas de bastidor, a gente tem as pessoas que nós nos afinizamos mais, as outras que nos afinizamos menos, mas todas sabemos, todos somos informados, temos o conhecimento de que essas afinidades são naturais e combatemos aquilo que devemos combater, as nossas dificuldades de relacionamento, e incentivamos em nós mesmos aquelas vantagens dos bons relacionamentos. E falando em bons relacionamentos, nós temos um companheiro que desencarnou ontem, aguando as flores do jardim, que é o seu Benito. E o seu Benito, pai da Sirlene, aqui, ele sempre me chamou muita atenção. O seu Benito era uma pessoa que você chegava e você conseguia ver através dos olhos dela. É difícil, nem todas as pessoas permitem que você faça isso. E o seu Benito eu conseguia ver atrás dos olhos dele, via uma pessoa encantadora, sempre disposto, e agitadinho, sempre disposto a nos dar uma luz, né? Sempre disposto a fazer um elogio, a dar um incentivo. Tenho certeza que passando um pouquinho agora, esse momento do desencarne, vai estar aqui trabalhando com a gente. Dona Ana, sua esposa, que ele cuidava com tanto carinho, né? Então a gente queria deixar aqui a homenagem ao seu Benito, nosso ex-fascista, inclusive, né? Cadê o Toninho? O seu Benito era nosso fascista, então a gente queria deixar aqui uma homenagem. Eu gostaria muito de fazer a palestra pensando nele, né? E pensando também em todos aqueles que a gente não compreende às vezes, não compreende o tamanho, no mensurador que sente, mas é a dor da saudade, porque sabemos que estão todos vivos e todos muito bem acolhidos. Então deixemos que os mortos enterrem os nossos mortos, no sentido de sabermos que a espiritualidade está cuidando. E se desencarna exatamente como se vive. Uma boa pessoa vai estar bem amparada e vai estar bem, né? Uma outra pessoa também vai estar amparada, mas às vezes colhendo consequências de uma atitude ou de atitudes inadequadas, mas depois vai ficar bem. Então, fundamentalmente, nós precisamos orar por aqueles que amamos e que nos antecederam na ida ao plano espiritual. Mas vamos lá. Então, vamos começar a nossa palestra de hoje. A gente vai falar de uma coisinha chamada crise. Até perguntei para o Dorival, você já ficou em crise? Já teve em crise? Ele falou, eu vivo em crise. E acho que eu também. O povo vive em crise. Tem aquela coisa que se fala mais hoje do que crise. Então, eu vou começar com uma historinha que não é novidade, muitos conhecem. Uma historinha de um pessoal que seguia um mestre, né? Esse mestre, ele era muito sábio e os seus discípulos o seguiam para aprender um pouquinho daquilo que o mestre tinha para ensinar. Então, conviviam com esse mestre num mosteiro e todas as manhãs eles faziam uma caminhada até o vilarejo, do mosteiro ao vilarejo. O mestre e os seus discípulos, sempre meditando, pensando, enfim, colhendo um pouquinho daqueles conhecimentos e, ao mesmo tempo, ampliando-os, passando para a comunidade, enfim. Então, era todo um exercício de absorção de conhecimentos e de doá-los à comunidade onde eles estavam. E eles estavam sempre indo ao mesmo vilarejo toda manhã. E sempre, invariavelmente, passavam por uma fazendinha. E nessa fazendinha havia uma família muito pobre, paupérrima mesmo. E a situação da família era tal que os discípulos todos ficavam bastante chateados, queriam fazer alguma coisa por aquela família, né? Um deles, particularmente, sempre muito tocado pelo fato da família passar tantas dificuldades.
aquela terra que não tinha condição de ser mexida, não era produzida, né? E aquela família passando necessidades, não tinham animais para pôr na fazenda, não tinham condição de vender a fazenda era o único benzinho que eles tinham ali, tinha que investir de alguma forma, o vilarejo era pobre. Não sabia o que fazer, mas tinham que levar mantimento, alguma coisa para essa família, porque eles eram muito pobrezinhos, que por sorte tinham aquele local, aquele chão para estarem. Aí um dos discípulos, o mais sensibilizado com a situação da família, chegou no mestre e disse: eu preciso fazer alguma coisa. O senhor me deu uma luz, porque o que eu soube, eu fui fazer lá uma visita, mestre, o que eu soube é que eles só sobrevivem em função de terem uma vaquinha. Eles têm uma vaca, e aquela vaca o pastinho que tem ali é para ela, e é dali que vem o leitinho dela, que eles se alimentam, fazem algumas coisas como manteiga, etc. em casa, e vendem um pouquinho para sobreviverem. Então, essa vaquinha é o sustento da família. Eu queria promover alguma ação na comunidade para ajudá-los, dar um incentivo financeiro. Aí o mestre: é mesmo? Tem lá o casal, seus filhos, muito difícil para eles. Aí o mestre disse para ele: você quer realmente ajudar essa família? Quer. Então você vai lá à noite, na calada da noite, e joga a vaca no precipício. Mate a vaca. O discípulo disse: o senhor está de piada comigo? Não, eu não estou de piada com você. Vá lá e mate aquela vaca. Agora é uma ordem. O discípulo, todo preocupado, falou: meu Deus, mas ele é que é o sábio, eu não, né? Foi lá e matou a vaca. Jogou a vaquinha precipício abaixo. Voltou para o mosteiro que não se cabia de culpa. Uma culpa que foi crescendo, crescendo, crescendo. No final de uma semana, sabendo que a família estava toda pesarosa, chorando, desesperada, aquilo ultrapassou muros. Quem foi a pessoa mais cretina do mundo capaz de fazer aquilo? Como que foi acontecer aquilo com o animal? Havia pegadas de ser humano ali do lado. Alguém deliberadamente prejudicou tanto essa família. E aquilo correu muros. O discípulo, não aguentando a sua culpa, simplesmente foi embora da comunidade. Desapareceu. Muito bem. Passados uns 4 anos, esse discípulo na cidade: olha, quer saber? Antes eu tinha culpa. Hoje eu tenho culpa e uma certa condição monetária. Eu vou procurar aquela família e eu vou simplesmente, eu vou confessar o que eu fiz. Vou confessar que eu fiz essa bobagem e vou dar todo o recurso que eles precisam. Não vou comprar uma vaca para eles, não. Vou comprar umas 10 vacas. Vou ver o que eu posso fazer do estrago que eu proporcionei. Tá bom. Tá ótimo. Viajou para a comunidadezinha e tá pegando o carro lá. Tudo bem? Você sabe daquela família tal? Sei. Tá tudo bem? Tá tudo bem. Tá bem mesmo? Tá tudo bem. Tá bom. Pegou o carro, subindo para o mosteiro, porque afinal de contas ia dar uma satisfação para o mestre, né, que ele havia abandonado. Quando ele está passando em frente da fazendinha, ele viu um monte de gado, um trator roçando o terreno, todo mundo ali, umas pessoas trabalhando, era galinha pelo quintal. E ele observava e falava: nossa, venderam a terra, alguém com dinheiro foi lá e produzindo, né? Está produzindo na terra. E ele chega no mosteiro e encontra os amigos. E os amigos contam para ele, né? Você viu como está bonita aquela fazendinha daquela família paupérrima que tinha só a vaquinha? Aí ele falou: como assim? Tá produzindo, tá ótimo. Ele falou: não, estou inconformado com isso. Eles venderam a fazenda? Não, não venderam a fazenda. São eles que estão tocando. Mas não teve aquela história, né, que vocês sabem, vocês devem ter ficado sabendo, da vaquinha? Soubemos, o mestre nos contou direitinho. Mas vai lá, conversa com a família. E nisso ele foi lá. E conversando com o chefe da família: puxa, olha, eu soube que há um tempo atrás vocês eram paupérrimos, estavam em grandes dificuldades e tinham só uma vaquinha. E o homem disse assim: nós vivíamos em crise, meu filho. Nossa vida era uma pura crise. Mas alguma alma abençoada jogou nossa vaca pelo precipício abaixo. Só a partir do momento que nós perdemos a única coisa na qual nós nos concentrávamos, que nossa crise acabou. Porque foi tamanho o nosso desespero que a gente teve que se mexer.
E a partir daí vimos outros horizontes, enxergamos outras possibilidades, ressignificamos as nossas vidas, trabalhamos dobrado e hoje temos sucesso. E ele percebeu, depois de tanto tempo e tantas perdas, que o mestre estava certo. E aí nós voltamos à pergunta, a gente vive em crise? A gente não vive em crise. Quem vive em crise é a política. A política está em crise. Nós estamos vivendo a crise política. Muito bem. Quem são os políticos? Pessoas que nós elegemos para nos representar socialmente. Porque se vivemos em comunidade, essa comunidade se expande, os interesses dessa comunidade dificilmente são ministrados de forma fácil, né? Porque eu quero fazer uma coisa, você quer fazer outra. Então nós elegemos representantes para que eles conduzam, né, essa forma de promover o bem comum, que a política é para isso, é para a promoção de dignidade, para que todos na comunidade tenham igualmente condições dignas de vida naquela comunidade. Então a comunidade contribui, elege os seus representantes que decidem fazer o melhor para a comunidade. Sei. E é isso que acontece? É o melhor para a comunidade? Não, porque o que norteia a crise política é a corrupção. Só a crise política, que a corrupção norteia. O que é corrupção? Obtenção de vantagens, de qualquer nível, seja por tráfico de influência, seja por colocar dinheiro no bolso. Corrupção pressupõe vantagem. Quando você conversa com o empregador, ele diz assim: até caneta me levam da empresa, me roubam papel sulfite. Se eu descuido e não ponho câmera para todo lado, eu sou roubado em todos os minutos. Eu quero mais é que a firma do meu patrão se dane, se você ouve o empregador. Porque o mínimo que eu tenho que fazer é levar algumas coisas. Porque o cara é um déspota, ele só vê o dinheiro. Ele não tem interesse pelo elemento humano, ele simplesmente vê o lucro dele. Aí o pai diz assim: o sistema lá fora corrompe, o sistema lá fora diz: as famílias estão desestruturadas. E a gente joga culpas e culpas e culpas. Essas coisas todas, a obtenção de vantagem em qualquer nível e eu jogo a culpa, norteiam as nossas crises. Então, eu perguntaria aqui, quem de nós não promove a corrupção? Aquela que nós combatemos no nível superior, porque a gente pode começar alimentando um camundongo. Depois a gente tem que lembrar que nós vamos ter que alimentar as ratazanas também. Porque quando a gente alimenta o camundongo, é aquele dinheirinho no bolsinho. Ah, faz isso para mim, vai discretamente um dinheirinho no bolsinho. Ah, faz de conta que você não viu. Passa na frente. Eu sou amiga do fulano, eu tenho certeza que ele vai te escolher na frente do outro. A gente brinca que hoje em dia tem uma seleção por QI, quem indicou. Não é quociente intelectual, é quem indicou. E todo mundo quer alguém que indique, porque o sistema funciona assim. Então, nós reclamamos do produto final quando nós colocamos o substrato ali para ser feito o produto final. Nós alimentamos o micro e não queremos arcar com o macro. Então, por exemplo, está citado isso numa obra espírita. A competição desvairada, a corrupção, a delinquência, o flagelo moral, a permissividade, a ganância, cultuados por quase toda a espécie humana, voltam-se contra o próprio ser, mentor consciente dos seus micro-atos que vão gerar macro-atos, por pura e simples lei de causa e efeito, que atua no plano coletivo. Então, crise política tem a ver diretamente com a nossa responsabilidade, porque afinal de contas, quem está lá, nós colocamos. Eu não, foi fulano que colocou. Ué, mas você teve a oportunidade de votar. E o que você fez com o seu voto? Mas crise política é uma coisa que é um problema lá do Senado, lá da Câmara de Deputados, eu não tenho nada a ver com isso. Eu tenho a ver com a crise financeira. Crise financeira é um problema sério que está afetando o meu bolso. Quantas vezes você fez uma compra esse mês de algo que você não precisava? Quantas vezes você financiou um veículo acima das suas possibilidades, porque você queria um veículo melhor, não porque você estava precisando de um melhor, porque
médio estava suficiente. Mas porque o seu vizinho, de repente, tirou um melhorzinho, você queria um melhorzinho também. E financiou em 90 vezes. Eu fico imaginando se Kardec vivesse agora, se ele financiaria um carro por 90 meses. Então, a gente tem um dado que 80 milhões de brasileiros estão endividados por, vejam bem, por dívidas desnecessárias. Pela ilusão de que cartão de crédito significa crédito. Não, cartão de crédito significa dívida. Vocês sabem que cartão de crédito significa dívida? Porque a gente gasta em função de um estímulo a gastar. Isso chama materialismo. O materialismo alimenta o capitalismo, que é o sistema que nós escolhemos. E o capitalismo, ele é voraz. Sai da frente que eu quero passar. Então eu tenho que produzir para ganhar mais e para gastar mais. E o sistema me estimula a fazer isso. Então eu começo a entrar numa questão de competição. Eu tenho que competir com fulano, por um emprego, por um lugar, por salário melhor, etc. Então eu fico competindo. A competição, ela vai fazer o quê? Ela vai gerar desequilíbrio. Por quê? Porque eu fico tão ansioso, né? Porque antes do meu desequilíbrio tem a minha ansiedade, que eu acabo me desequilibrando muitas vezes, não tendo condição de arcar com tamanha ferocidade do sistema onde eu me envolvo. E aí o que acontece? Eu entro em desequilíbrio e eu posso ter uma rota inadequada de fuga para o meu desequilíbrio. Eu me vicio, eu agrido. Se eu estou no sistema de competição e eu perco o meu emprego, eu de repente, não estou falando do empresário, eu estou falando daquela criança mesmo, daquele jovem que precisa de um emprego, e nada dá certo, aí tem os oportunistas de mercado, mercado paralelo, mercado ilegal, como o tráfico, por exemplo. E eu vou gerando uma crise agora social. E eu arco com as consequências dessa crise social, que fundamentalmente está pautada na violência, que é o que a gente sofre mais de imediato. Mas além da crise social, eu tenho ainda uma crise familiar. As famílias estão em crise. Os relacionamentos têm data de validade, né? Se não der certo, a gente larga. Isso já antes de casar. Se não der certo, a gente larga. Mas peraí, se casar pensando que não vai dar certo mesmo, mas não vai mesmo. A gente já não brincou aqui que casamento é uma coisa, ó, é um jogo de cintura diário. E você tem que dizer, vai dar, eu vou fazer tudo para dar certo. Aí existe uma chance muito boa de que dê certo. E a gente, muitas vezes, fica promovendo dentro da família mudanças que a gente chama de primeira ordem. Não deu certo, eu mudo de marido. Quando a mudança é efetiva, é a mudança de segunda ordem. Não está dando certo, eu tenho que me mudar. E a doutrina espírita nos fornece subsídios muito bons para a promoção dessas mudanças. Agora, mudanças radicais não acontecem. Podem até acontecer, mas elas são geralmente muito rápidas do jeito que elas vêm, elas vão. A partir de hoje eu sou uma nova mulher. Por quantos dias, por quantas horas, por quantos minutos? Porque tudo depende da minha mudança de um contexto, né? Um comportamento alimenta o outro comportamento. Então, se eu não tenho reforço, eu não tenho rede social adequada, incluindo a minha família, para manutenção daquela mudança positiva, então para mim é mais difícil. E quando eu não encontro rede no sentido de que eu estou investindo num relacionamento, mas eu não tenho uma estratégia boa para conseguir conter as crises daquele relacionamento, então aí eu mudo para uma rota de fuga inadequada. Ao invés de eu promover a mudança em mim, eu fico esperando só do contexto. E é difícil que do contexto venha. Por isso que o Espiritismo fala tanto em reforma íntima. Aí eu lembrei de uma historinha, vou contar para vocês. Tinha um casal que brigou no começo do relacionamento. E a mulher disse assim, gente, vai dar certo esse negócio. Eu vou acabar largando desse sujeito. Ou ele vai procurar outra, porque é uma briga atrás da outra, não vai dar certo isso. E ela disse que, olha, sabe uma coisa, eu vou ouvir o conselho da minha avó. E assim ela fez. Passaram muitos anos e esse casal, nossa, que felicidade. Né? Só acordo. Desconfia quando tem só acordo também, tá? Nesse casal era puro acordo. E aí, essa moça, essa senhora já estava assim, moribunda, no seu leito de morte,
estava com uma doença muito grave, com seus 80 e poucos anos, o marido também, com 80 e poucos anos, cuidando, com o maior cuidado, com o maior carinho dela. E ele disse assim: meu bem, conta para mim esse segredo da nossa união. Que mulher fantástica que você foi. Que esposa prestimosa. Eu nem conseguia brigar com você. Olha, me desculpe se eu te magoei. Eu te magoei alguma vez na vida? Não, bem, pouquinho só. Não, mas como que você, meu bem, conseguiu levar a nossa vida dessa forma? Que maravilhosa que você foi. Eu queria que você soubesse disso antes de você falecer. E ela: olha, meu bem, eu também gostaria que você soubesse o tanto que eu te amo, que eu realmente investi no nosso relacionamento. Eu até tenho umas coisinhas para passar para você. Vai até o guarda-roupa, aquele que eu guardo lá no quartinho de costura. Embaixo tem uma gaveta. Essa gaveta é um pouco escondidinha, porque ela é na lateral do guarda-roupa. Você pega aquela gaveta, por favor, traz aqui para mim, meu bem. E assim o marido fez. Quando ele chega com aquela gaveta, ele vê, né? Ele já tinha visto, mas ela mostra para ele 2 bonecas de pano tão lindas, bonequinhas bem feitas, toda delicadinha, né? Bonequinhas de pano. Aí ela diz assim: olha, meu bem, a minha avó me disse que toda vez que eu, assim, ficasse magoada com você, você ficou magoada comigo? Não, bem, calma, como magoada? Mas bem, pera um pouco, ó, nem dinheiro você me pedia. Uma mulher que nem dinheiro me pedia, muito raramente você me pedia. Bem, calma. Quando eu ficava magoada com você, ela me orientou a fazer isso. Faça uma boneca de pano. Ele olha para a gavetinha, 2 bonecas de pano. Ai, amor, não é por nada não, mas eu fui um bom marido, hein? Só 2 bonecas de pano, eu te magoei 2 vezes. Amor, pega debaixo das bonecas, tá vendo o paninho? Pega um dinheirinho, eu vou desencarnar, eu estou bem, eu sei que a minha doença não vai poder ser curada. Tem um dinheirinho aí embaixo. Quando o marido abre, tem uns bolos de dólares, um monte de dinheiro. Nossa, bem, o que você fez, amor? O que é isso? Como você guardou esse dinheiro? Não, bem, é que eu vendia bonequinhas de pano. Então, cada um tem a sua estratégia. É lógico que ninguém vai sair daí fazendo bonequinha de pano quando é magoado. Mas é o desvio da atenção dada à crise. Ou seja, deixa eu ver se eu tenho uma estratégia, se eu tenho uma rota que me permite, mesmo dentro da crise, ser independente, buscar uma autossatisfação, ocupar o meu tempo e promover em mim uma estratégia para que eu lide com a crise. E não esperar que aquele mude, que aquela mude, que aquele contexto mude, etc. Mas se eu promover no micro, eu tenho extrapolações. E essas extrapolações chegam até o macro. Nós estamos esperando soluções de fora, soluções mágicas, da sociedade para cá. Quando nós esquecemos que a sociedade produzida hoje, ela é fruto de ações menores que foram sendo executadas ao longo do tempo. Então, inclusive, os terapeutas de família colocam que um dos maiores elementos das crises familiares chama-se inflexibilidade. Sabe aquele jeito, não aceito, não concordo, não gosto, sou assim, ponto final, acabou. Do mesmo jeito que a gente não promove mudanças drásticas, que são essas pseudo-mudanças, a gente também não vai conseguir simplesmente, de hoje para amanhã, resolver os nossos problemas. Óbvio, né? A gente não vai sair resolvendo problemas. Mas quando a gente se fecha para essa resolução e a gente impõe a vontade da gente para um sistema familiar, nós comprometemos muito mais o nosso sistema. Então, tem famílias em que alguns indivíduos são absolutamente inflexíveis. Nós não mudamos drasticamente, mudamos aos pouquinhos, mas certamente não somos os mesmos nem mesmo de ontem. Nós não somos as mesmas pessoas de ontem, nós não podemos passar batido pelas experiências do dia a dia. Mas às vezes a gente faz questão de ser o mesmo de ontem. Mesmo que a gente tenha sofrido uma experiência que poderia ser promotora de mudança, a gente não permite. Não, porque eu não sou assim, eu nunca aceitei isso, por que eu vou aceitar isso agora? E a gente tem uma inflexibilidade. Estou com um casal de amigos que está com uma revelação muito difícil para a vida deles. Eles têm um problema
sério. O casal tem um problema, que hoje, né, porque se põe nome para tudo, hoje se chama homofobia. Eles nunca concordaram com a homossexualidade. Um casal que tem dificuldade para compreender a questão homossexual. E essa dificuldade, eu não sei porquê, eles sempre fizeram questão de expor publicamente. Eu não suporto isso, eu não concordo com isso. Nós sabemos na doutrina espírita que isso é um assunto extremamente complexo, é uma opção, não é simplesmente uma escolha, eu vou chegar, vou escolher ser homossexual. Não é assim que funciona. A gente sabe das complexidades, também sabe das responsabilidades em assumir a homossexualidade, inclusive espirituais. A gente sabe de tudo isso. E não é pura e simplesmente concordar e não concordar, e ninguém é melhor ou pior porque tem uma opção diferente nesse nível, nós sabemos muito bem disso. E esse casal deveria saber também, porque é um casal de espíritas. E, como a vida sempre nos ensina a viver, é para isso que ela existe, por isso que ela chama vida, né? Um dos filhos, agora eles estão descobrindo que tem essa opção sexual, o que está sendo muito difícil. Então, o discurso, ele não está sendo norteado por uma coisa do tipo, puxa, isso é difícil, eu nunca aceitei, eu amo meu filho, e talvez agora eu ressignifique essa situação, eu preciso conversar com esse meu filho. Não, o discurso ainda está, eu não aceito, se isso estiver acontecendo realmente, eu quero que suma daqui, que fique lá não sei aonde. Eu não quero saber, nunca imaginei que eu fosse ser tão decepcionada na minha vida. Parará. E cadê o amor filial? Cadê a flexibilidade? Cadê pelo menos o diálogo? O que vai acontecer se isso continuar dessa forma? Eu não aceito você como você é. Porque para eu te amar, você precisa ser exatamente o que eu quero que você seja. Então você, como a gente discutiu a última vez aqui na palestra, você é a extrapolação dos meus sonhos. Tá? Eu amo você, mas você precisa me dar respaldo para as minhas expectativas, porque afinal eu coloquei nos seus ombrinhos a responsabilidade de me fazer feliz. Como que você ousa ser diferente do que eu planejei para você? Como se os nossos controles fossem absolutamente perfeitos, ou pior, como se a gente fosse um ser capaz de controlar alguma coisa. Nem a gente mesmo a gente controla, não é? Então, inflexibilidade, às vezes, ao invés de sustentar uma boa relação, mesmo em discordância, ela sustenta uma bela crise. E as separações acontecem. Bom, aí, as rotas de fugas inadequadas também, porque com o trauma, depois do trauma vem o desespero, o choque, o desequilíbrio e depois vem a adaptação. Só que a adaptação às vezes não vem, porque durante o desequilíbrio eu vou para uma rota de fuga inadequada. Acho que eu tenho mais é que beber mesmo, que assim eu esqueço um pouco os problemas da vida. Bom, além de você não esquecer, ainda vai arrumar outro bem pior. E umas companhias espirituais caprichadas, né? Então, não, eu tenho mais é que fazer um happy hour, vou tomar umas cervejinhas. Tem coisa melhor na vida? Uma que desce bem redondinho. E o teu fígado vai ficando redondinho, assim, a necrose hepática vai acontecendo, vai arredondando tudo, né? Em compensação, outras coisas vão acontecendo. As pessoas sempre falam que o fumo é mutagênico, que a doença, que é o tabaco e a nicotina, os derivados todos, mais de 4 mil elementos do cigarro, são mutagênicos, portanto, são promotores de câncer, são carcinogênicos. O que as pessoas não lembram é que o álcool não é uma questão de cirrose, não. O álcool também é mutagênico e também promove câncer per si. Não é só por alterar a célula hepática, mas outros sistemas do corpo. Tá? Então a gente busca essas rotas de fuga. Não aguento esta mulher. Tem um monte lá fora dizendo, oi, né? Até ontem estava vendo a cultura, né? Aliás, no canal 16, eu adoro aquele sujeito do canal 18, né? Que é a cultura, que é o Rolando Boldrin, eu gosto muito dele. E ele estava falando ontem uma piadinha, né? Diz que a menina com 15 anos, ela diz assim, Dorival, eu quero muito casar, mas tem que ser milionário, lindo, olho claro, ou pode ser até um moreno, alto, forte, mas milionário, aí eu vou casar. Aos 20, ela diz assim, eu quero que ele estude, esteja bem de vida, que não me traia, seja um bom marido. Aos 30, ela fala assim, um bom homem. Eu queria um bom homem para me casar. Aos 40, gente, eu quero casar.
com qualquer um. Eu falei, olha que machista, né? Mas como que a questão convencional, né? Porque mulher tem que casar, porque você tem que ser assim, porque o outro tem que ser assado, e a gente entra em crise, porque a gente não satisfaz expectativas que colocam também nos nossos ombros. Muito bom. E aí entra a espiritualidade com a seguinte pergunta, né? Aliás, nós perguntamos a espiritualidade: quem é que aguenta esse mundo maluco, paradoxal, complexo que a gente vive? Sabe o que a espiritualidade responde? Quem tem fé pautada no conhecimento espiritual. Ai, 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 quem que tem isso? Por isso que quase ninguém aguenta o mundo do jeito que está. Até porque promoveu o mundo do jeito que está. Ah, eu não. Você não. Parecendo a história do ratinho da fazenda, né, Dorival? Ninguém tinha nada a ver com isso, morreram todos. Problemas sempre são agravados pelas formas desastrosas com as quais lidamos com eles. Enquanto buscamos o inacessível, tornamos impossível o realizável. Acho muito interessante. Enquanto buscamos o inacessível, tornamos impossível o realizável. Somos todos personagens desses mesmos dilemas, construtores da nossa própria ou felicidade. Aí Emmanuel, em Palavras do Infinito, isso foi em 1935, Emmanuel coloca assim, ó, a alma humana, dentro das vibrações antagônicas, perde-se num emaranhado de conjecturas e sofrimentos, e arremata, reduzindo todas as crises pelas quais a humanidade passa, são frutos de uma só, a crise de ordem espiritual. Por outro lado, crise é uma questão de momento, é uma questão de oportunidade, e de repente uma oportunidade boa. E a crise, ela advém em minha vida muito, e isso a gente foi falando aqui da influência da gente, do outro na vida da gente. A crise, ela tem muito a ver com o valor que nós nos damos ao planeta, damos ao outro. Quem é que confere esse valor? E aí tem uma outra historinha que eu vou contar. Eu adoro contar história, viu, gente? E essa história fala de um aluno, tempos idos, que estava muito frustrado. Hoje em dia, como eu disse, a gente dá nome para tudo. Vocês já ouviram falar em bullying? Tá? Aquela coisa que o sujeito ficava nos gozando na escola, ficava pegando no pé de todo mundo, né? Aquela turminha que massacrava as outras turminhas, né? Isso hoje chama bullying. Então, o sujeito é baixinho, ele vai ser atormentado e chamado de baixinho e vai ser humilhado por ser baixinho. E assim para outras coisas também, porque nós não somos criados para as diferenças, mas quem que nos cria mesmo? Nossos pais. E nós somos o quê depois lá na frente? Nós reclamamos e não fazemos, porque nós, apesar de tudo, ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais. A gente critica e faz igual, né? Então, a gente gostava de ser gozado na escola? Não, mas a gente não ensina para não gozar na escola. Aí a gente gostava de ser humilhado em qualquer lugar? Não, mas a gente também não ensina. A gente gostou de ter alguma experiência com o diferente, em ser diferente? De repente foi difícil porque as pessoas não compreendiam. E não ensinamos os nossos filhos a conviver com as diferenças. Tá? Bom, mas tudo bem. Esse aluno estava muito chateado, porque era muito humilhado na escola. Ele tinha uma turminha lá que pegava no pé dele, era já quase adulto, um jovem, estava muito chateado. E um dia ele estava tão desesperado, porque ele não tinha suporte de ninguém, que ele falou, vou bater na porta daquele meu professor, que eu sei que ele é uma pessoa bacana, porque ele dá umas aulas tão bacanas, uma pessoa humana, eu vou lá no gabinete dele e vou pedir ajuda. E assim ele fez. Ele bateu na porta, o professor super ocupado, né? E ele bateu na porta e disse, por favor, professor, eu queria falar com o senhor, eu estou precisando de ajuda. Aí o professor, pois não, entra, eu estou muito ocupado, mas de repente eu posso te ajudar, o que está acontecendo? Não, professor, está acontecendo que eu não sei como lidar. O pessoal acaba comigo, professor, me põe no chão, mas olha, não estou aguentando mais, acho que eu vou abandonar tudo, porque eu estou um fracasso, eu não valho nada, olha a minha situação, o povo está acabando comigo, tem uns caras lá que se sentem, né? O professor olhou e falou assim, olha, meu filho, você vai me desculpar, mas eu não estou com tempo. Eu vou fazer o seguinte, eu vou até te dar umas dicas, vou até te ajudar, mas você vai ter que me ajudar a resolver um problema antes, que eu estou com um problema sério para ser resolvido. Se você me ajudar a resolver o meu problema, eu vou ajudar você. Aí ele pensou e falou assim, bom,
Se eu ajudar o professor, eu vou, de alguma forma, ficar amigo dele, vou ter oportunidade até, né, do pessoal saber que eu estou ajudando o professor. Eu vou tentar, então, vou ajudar. Não, bom, claro, professor, eu ajudo sim. O que o senhor precisa? Eu preciso que você vá até o mercado e tente vender esse anel. O professor tirou um anel do bolso, eu estou com um problema e estou precisando de dinheiro. Então, você faz um favor para mim, você leva esse anel até o mercado e tente vender. Mas você não o venda por menos do que uma moeda de ouro, que é o mínimo que esse anel vale. Então, você leve ao mercado, tente vender para qualquer comerciante, mas não pegue menos do que esse valor pelo anel. Aí lá foi o aluno, vai ser fácil, anel bonitinho. Não, vai ser fácil. Entrou no primeiro comerciante do mercado, olha, eu te dou 10 moedas de prata. Não, 10 moedas de prata é pouco. Uma de ouro o senhor não dá? De jeito nenhum. Entra no segundo, aí te dou 8 moedas de prata. No terceiro, 12. No quarto, 15. No quinto, e assim foi. Ninguém pagava mais. O menino foi ficando tão chateado, passou a tarde toda tentando vender aquele anel. Nada. Voltou ao gabinete ainda mais frustrado. Falou, mas eu acho que aquele povo tem razão. Eu acho que eu não valo nada mesmo. Porque não é possível, não consegui nem vender o anel do meu professor. Vai ver que é uma porcaria mesmo. E nisso, ele entra no gabinete. Professor, eu sinto muito, eu não consegui vender seu anel. Ninguém dá uma moeda de ouro por esse anel, professor. Acho melhor o senhor desistir. Ele falou, desistir? Espera um pouquinho. Faz um favor para mim. Você se lembra que naquela travessa, atrás de tal lugar, tem um joalheiro. Não vá mais ao mercado. Vá até o joalheiro. Por favor, pergunte a ele se ele pode ficar com o anel, mas não venda. Eu quero apenas que ele veja o anel e me dê um preço. Não venda, porque já que está já tem essa dificuldade toda de saber o valor, então não venda o anel. Simplesmente cote o preço com ele. Assim o aluno fez. Pegou o anel, foi lá para o joalheiro. Quando ele chega no joalheiro, o joalheiro pega todo um equipamento. Olha o anel, vira o anel, desvira o anel. Olha, seu professor está com pressa para vender? Faz o seguinte, você chega lá nele e fala assim, olha, o joalheiro sabe que vale mais, mas agora, do jeito que estão as coisas lá na joalheria, ele pode dar apenas 58 moedas de ouro pelo anel. Ele não tem como pagar 72, que seria um preço mais justo. Mas ele tem como dar a 58. O aluno quase infartou, né? 58? Mas não queria não dar nenhuma. Esse anel, meu filho, esse anel é de uma casta, de uma nobreza. Esse anel tem um brasão atrás que faz com que ele valha ainda mais o rubi raro que ele está expondo aqui. E explicou a joia para o aluno. O aluno saiu maravilhado. Nossa, agora eu vou ficar bem com o meu professor. Entrou no gabinete, de novo, bateu no gabinete. O professor abriu. Professor, o senhor não vai acreditar. Eu não vou acreditar. O anel tem valor. É mesmo. O anel tem valor. Tem. E vale muito. Olha, sabe o que o joalheiro falou? Que vale tanto. Dá o anel para mim. Catou o anel. Pôs no bolo. Mas o senhor não vai vender? São 58 moedas. Não. O senhor não vai vender? Não, meu filho. Eu queria apenas que você pensasse o seguinte. Quanto você vale? Não sei, né, professor? Eu estou justamente com esse problema aqui para resolver. Mas essa situação eu coloquei para você justamente para que você resolvesse o seu problema. Porque muitas vezes nós nos damos o valor que nós ouvimos de pessoas não adequadas para a valorização dos demais darem. Então, quando você dá ao outro a vantagem, a oportunidade de dar o seu valor, você corre o risco de ser valorizado por quem não está entendendo do produto. Só Deus sabe o valor grande e real que nós temos. Independente dele, nós deveríamos saber do valor que temos. Então, o que está acontecendo é que você está dando a esses colegas da escola a oportunidade de colocar um valor em você. E esses colegas de escola, tal qual os comerciantes do mercado, não sabem com o que estão lidando. Por que você não experimenta conversar com Deus? E Ele vai passar para você, vai intuir você do valor real que você tem.
E cuidado, assim tal qual o anel, você pode se surpreender com o valor que tem. E a partir do momento que você conhece o valor que tem, você pondera as suas atitudes. E se você tem valor, qual é a diferença entre o seu, você produto, e quem está do lado? São todos anéis, todos valiosos. Se você reconhece o teu valor, não significa que você vai ficar na frente do espelho dizendo, eu me amo, eu sou linda, eu sou demais. Ao contrário, você vai poder, por extrapolação, saber que o outro também tem valor. E a partir do momento que você reconhece o valor do outro, você vive melhor em sociedade. Muito melhor. Então, o Espiritismo é o quê? É um promotor de crises. E crise é o quê? Oportunidade. Do quê? Mudança. Por que o Espiritismo é promotor de crise? Primeiro que ele promove uma crise de identidade. Nossa, o que eu sou? Eu sou espírito? Então a coisa é complicada mesmo, porque eu tinha medo de espírito, eu sou um. Ah, mas uns têm um invólucro, outros não têm, estão soltinhos por aí. Não estão bem soltinhos? Morte não existe, isso, sinal de que aquilo que eu fiz não vai passar batido. Em algum momento eu vou arcar com aquilo. Então promove uma crise de identificação. Além disso, uma crise de responsabilidade, mas que vem com uma crise de esperança, uma crise de consolo, uma crise de conhecimentos e de informações muito preciosas. Então, o Espiritismo promove crise? Promove, mas não é de medo daquela coisa inicial de quem não compreende a doutrina, não. E sim de coisas extremamente positivas. Mudança de hábitos, modificação de comportamentos, redução de desejos inadequados, como, por exemplo, prejudicar o outro, passar por cima dele, e de ansiedades. Então, crise é oportunidade, e carência pode ser geradora de competência. Então, para finalizar, a gente tem que tomar cuidado quando a gente fica, essa vida não vale nada, como é difícil. A gente tem que sair daqui, promover alguma coisa diferente. O que você está esperando? Chegar lá, sentar o bumbum na cadeira, que a tua mãe está lá fazendo almoço enquanto você veio aqui bonitinho, cheiroso, para assistir a palestra? Próximo domingo, traz ela. Chega em casa, faz um almoço rapidinho. Promova alguma coisa para o outro que você gostaria para vocês, que diz a doutrina. Está difícil? Está difícil. Ótimo, então não senta. Porque a hora que você sentar, só porque está difícil, a vida está prontinha para tirar a tua barriga. Muita paz.